Vamos falar sobre saúde. Nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E já conosco aqui em nosso quadro a Deise. Deise, que é enfermeira obstetra da Unimed Medicina Preventiva. E vamos conversar sobre hoje gestão e Covid-19. Deise, muito boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, obrigada. Agradeço pela oportunidade de falar sobre esse tema tão importante, né, que é a gestação, esse período importante aqui da vida das mulheres nesse momento de pandemia. A gente traz essa oportunidade aqui justamente, né, porque a vida continua, né, Deise? Quer dizer, as mamães estão aí, estão grávidas, gestantes, e a gente sabe todo o cuidado que a Unimed tem, mas é bacana a gente conversar sobre isso aqui no programa Piracicaba Agora, né? O que o Covid-19 trouxe de complicações para gestantes num contexto geral, Deise? Sim, é muito importante. Como você falou, né, a vida continua, né? Assim, as mulheres que estavam grávidas, a gestação deu continuidade. Algumas outras mulheres engravidaram durante a pandemia, porque ela se estendeu por muito tempo. E nós tivemos algumas complicações que acabaram sendo decorrentes aí da própria pandemia, como num primeiro momento foi observado muita interrupção de pré-natal, porque as mulheres, por medo de sair de casa, claro, né, seguindo a própria recomendação de distanciamento social, de se manter dentro de casa, se ausentaram das consultas de pré-natal, alguns serviços deixaram de atender, as pessoas, no início, foi todo um protocolo ali extremamente restrito que foi se readaptando. Então, uma complicação que a gente observou, muito importante para a gestação, foi a interrupção do pré-natal. E isso para gestantes que já eram gestantes consideradas de alto risco, que necessitavam de um monitoramento de uma hipertensão, de uma diabetes gestacional, de um problema que ela já tinha, uma patologia que ela já tinha ali antes mesmo da gravidez, e que por conta da incidência da gravidez, essa patologia precisava ser mais controlada e estar mais de perto mesmo, isso também deixou de ser monitorado. E aí, com isso, a gente incide em aumento da mortalidade, né? Já nós temos alguns dados preliminares aí do Brasil, do estado, até do município. Ainda não temos dados fechados da vigilância epidemiológica, mas o que já tem chegado de informação de estudos é que a gente já está registrando aumento da mortalidade materna. Uhum. Seja por causa direta do Covid, né, relacionada à própria Covid, ou relacionada a essas complicações da gestação, porque não foram atendidas no momento oportuno. Perfeito. E no caso, Deise, queria que você comentasse também, né, já que você iniciou aí falando da mortalidade, né, quais seriam, então, os principais fatores de risco para mortalidade por Covid em gestantes? Certo. Bom, para a Covid, o que a gente tem visto que mais complica na gestante é a presença de hipertensão, de diabetes e de obesidade. Então, as gestantes que têm essa condição clínica, elas têm maior risco de complicar quando elas têm a Covid positiva também. Então, a gente já sabe que esses são fatores de risco para a mortalidade. No Brasil, a mortalidade materna, ela acontece mais por pré-eclâmpsia, que é uma complicação da hipertensão e alguns outros fatores que levam, né, que a gente identifica na pré-eclâmpsia, as hemorragias e as infecções. São os três principais fatores de mortalidade materna. Mas aí, quando a gente fala dessa gestante positiva para a Covid, o que a gente vê que agrava muito a Covid, né, nesse público, então é a diabetes, a hipertensão e a obesidade. Essas são as principais causas, né? Já tem se identificado que, em média, 60% das gestantes que apresentaram Covid e que tiveram evolução para quadros mais críticos, elas tinham pelo menos um desses fatores associados. Aham. Perfeito. Estamos ao vivo aqui conversando com a Deise. O tema de hoje é gestação
e Covid-19, né? Os cuidados, claro, que a gente está recebendo aqui, as orientações por parte da Deise, são os cuidados para a mamãe que está gestante nesse momento. E aí, já falando sobre isso, Deise, como é que a gente pode, né, contribuir diretamente aí com a redução dessa mortalidade materna? Bom, acho que uma coisa assim, importante da gente ressaltar para as mamães que estão nos vendo, né, para a família que está assistindo também, que a rede de apoio é super importante estar envolvida nesse cuidado, orientar quanto à redução das demoras no geral. Então, a demora para procurar o pré-natal, então não ser tardio o início do pré-natal, descobriu essa gravidez, tem sim que iniciar, independente do medo, né, claro, respeitando todos os cuidados aí da transmissão, mas então não demorar para iniciar o pré-natal, não demorar para buscar um serviço de pronto atendimento na incidência de algum sintoma gripal. A gente sabe que a Covid apresenta os sintomas gripais, ali que a gente pode citar mais para frente. Então, aquela coisa de não ficar esperando, nossa, será que será que não é? A grávida não pode esperar, né? Ela é um paciente de risco, ela é considerada de risco, é um cuidado essencial, prioritário, então não pode ter essa demora para procurar um serviço. E claro, os serviços, né, assim como a Unimed tem toda essa preocupação e está estruturada nos seus protocolos assistenciais desde o início, né, quando se desenhou os protocolos para assistência à Covid, para os pacientes com Covid, teve o seu grupo técnico especializado também para desenhar os protocolos para gestantes. Então, como é que essa gestante chega dentro do serviço hospitalar, que cuidado que ela vai ter? Os serviços, em geral, têm que ter essa preocupação, então, de desenhar fluxos assistenciais que atendam, que garantam uma assistência para que essa mulher seja olhada de forma diferente, para a gente reduzir essa mortalidade, para a gente reduzir os riscos que a Covid pode estar agregando no risco da mortalidade da gestante. Com certeza. Deise, a gestação, ela já tem um estado, né, que deixa a mulher num estado especial, né, nesse momento, inclusive com muitas mudanças, né, índices hormonais e tantas outras questões que influenciam aí durante a gestação, como vai ficar o corpo dessa mulher e, consequentemente, dessa criança, né? Agora, se tratando aí do momento que a gente está vivendo de uma pandemia, né? Covid, como que é transmitido para a gestante a Covid e quais são os sintomas? Os sintomas são diferentes, né, de uma não gestante? Como é que funciona, Deise? Isso acho que assim também é outro fator importante da gente reforçar. Parece que assim, em termos chover no molhado, que a gente fala, né? Nossa, vai falar de novo de sintoma. É uma coisa recorrente, a gente precisa estar reforçando sempre, Maria, sim, porque os sintomas são os gripais, né? Então, uma febre, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, dor no corpo. Então, a gente não pode minimizar a presença desses sintomas. Uma coriza, a perda do olfato e a do paladar, que eu acho que isso tem chamado mais a atenção da população. Mas os outros sintomas são sintomas mais simples. E a gestante, ela vai sentir da mesma forma que as não gestantes. O que os estudos têm falado aí um pouco é que a gestante, ela tem uma febre mais baixa do que as não gestantes. Então, às vezes ela está esperando uma febre altíssima e pode não ocorrer. Não quer dizer que isso é regra, tá? Mas ela pode ter febre também. Mas, em geral, os sintomas são esses. Então, na presença desses sintomas, precisa, sim, estar buscando o serviço. E a forma de transmissão, ela é igual para todo mundo também. Então, pode acontecer uma transmissão por contato direto, então pela tosse, pelo espirro, pela fala, pelas vias respiratórias, né? Então, aquela transmissão ali por gotículas, e por isso tem que manter os cuidados. Por contato indireto, então superfície, eu tocar num lugar onde tem essa secreção, eu passei ali e fui no supermercado, e aí peguei uma fruta, eu cheguei num ambiente, numa mesa de trabalho onde outra pessoa estava utilizando e que ela espirrou, e que ela tossiu, que ela falou e ela eliminou essas gotículas, então posso ter esse contato. E o que tem de diferente na transmissão da gestante é a transmissão materna-fetal, que é a transplacentária,
que a gente fala intraútero, é rara, muito rara. Os estudos já têm confirmado isso também, né? Em média aí de 1 a 5%, são poucos casos que se confirmaram em que o bebê já nasceu com o vírus, diagnosticado o vírus positivo. Então é uma via bem rara mesmo de transmissão, mas não está descartada essa possibilidade. É a única via diferente. E essa é uma via que a gente pode dizer que está relativamente fora do controle, né? A mãe não tem como prevenir de passar para o bebê, mas ela tem como prevenir de pegar, né? Tomando os cuidados. Com certeza. E amamentar? A mamãe aí, ela pode amamentar caso ela esteja com Covid? Pode e deve, né? É muito importante que ela continue amamentando, mesmo diante da presença da Covid. O coronavírus não contraindica a amamentação, isso já está comprovado e reforçado por todos os órgãos aí, por todas as sociedades de pediatria, ginecologia e obstetrícia, nacionais e internacionais. Tem se reforçado de que a amamentação ela não é prejudicial para o bebê quando a mãe está positiva para a Covid. Se ela está doente, ela deve amamentar. Ela, inclusive, os estudos mais recentes têm comprovado que ela tem presença de anticorpo no leite materno e pode até conferir uma proteção para o bebê. Então, ainda não está confirmada essa informação, mas de alguma forma a gente já está estudando de que talvez o leite esteja garantindo aí uma vacina natural para esse bebê contra a Covid. Então, ela deve amamentar sim, com o cuidado sempre de usar máscara. Então, ela vai lavar as mãos antes de pegar o seu bebê, ela vai evitar falar, se possível, tossir, espirrar enquanto estiver amamentando e vai amamentar normalmente. Os outros cuidados com o bebê, aí é importante que uma outra pessoa que esteja saudável, que não esteja contaminada, faça para o bebê. Mas no momento da amamentação, ela fica com ele. Lá na Unimed, como que está esse processo? Então, temos um bloco exclusivo para os pacientes positivos com Covid e as gestantes, quando elas têm o bebê e ela está positiva, ela é direcionada para esse bloco também. Então, ela fica num quarto exclusivo com o seu bebê e a equipe de assistência dá todo o apoio para ela cuidar do bebê enquanto ela está internada, ela não está em condições de cuidar ali do seu nenenzinho. Mas para que esse momento da amamentação não seja suprimido. No pós-parto, ela também já tem o seu direito garantido de amamentar. Então, as meninas têm todo um cuidado de trocar roupa da mãe, todas as secreções corpóreas ali que possam, de alguma forma, levar ao risco, né, da contaminação. Então, e aí o bebê já é colocado para mamar logo na primeira hora de vida, que é a hora de ouro, que a gente sempre estimula e favorece que aconteça a amamentação nessa primeira hora. Então, reforçando a amamentação, ela precisa sim acontecer mesmo diante da Covid, a não ser que essa mãe não esteja se sentindo bem, ela por ela mesma, clinicamente ela não está estável, daí a gente vai por outras estratégias. Vamos tentar fazer a extração desse leite, oferecer para o bebê num copinho, numa colherzinha, e aí vamos buscar outras estratégias. Perfeito. E agora dúvidas, né? Dúvidas em geral das gestantes, né? A gestante pode abraçar os parentes que estão sem sintomas? Não pode. Fica essa dúvida, mas ninguém está sentindo nada, ele não está com gripe, eu não posso dar um abraço? Não, porque a gente tem que manter o distanciamento social mesmo dentro da nossa casa, né? Não é só do estranho, não é só do vizinho. Dentro de casa, a gente também tem que evitar o nosso contato físico, porque a pessoa que está próxima de você pode ser um positivo assintomático, tem a transmissão pela fala, pela via respiratória, então a gente tem que evitar o contato físico nesse momento, infelizmente. A gente tem que buscar outras formas de demonstrar carinho. Exato, isso para gestantes, inclusive, como no geral, né, Deise? Infelizmente é um momento que a gente precisa aí se resguardar e um cuidar do outro o tempo todo. Agora a dúvida recente também, Deise, que chega em relação ao contato com outras crianças, né? De repente a mamãe tem ali, a gestante tem uma sobrinha, um sobrinho, uma criança que mora muito próximo, que é muito junto ali da família, ou às vezes uma comadre, a vizinha que tem a criança que é muito apegada com essa gestante, ela pode estar tendo contato físico com essa criança, abraçando, né? Como é que funciona em relação às crianças?
também não é recomendado, porque tem um mito aí de que as crianças não se contaminam, ou de que as crianças são assintomáticas, de que, graças a Deus, elas têm quadros menos graves mesmo, né? A gente vê uma incidência de menor gravidade nas crianças com Covid, mas isso não quer dizer que elas não transmitam. Então, a gente não pode aglomerar essas crianças, não dá para fazer chá de bebê só com as criancinhas, não dá para fazer a festa do meu filhinho, né, só com os pequenininhos, porque daí eu vou ter, achando que eu vou ter menor risco, não é uma condição segura, então não é legal também a gente incentivar esse tipo de ação nesse momento. Perfeito, um parente que já teve Covid, já passou, né, graças a Deus pelo Covid, a gestante pode ter contato com ele, pode abraçar, pode ficar perto? Não, eu só tenho não para falar. É difícil, né? Mas não pode, porque a pessoa já teve Covid, tudo bem, ela já se recuperou, ela já se restabeleceu, graças a Deus, mas também já está comprovada a reinfecção. Né, pessoas que já tiveram e podem ter novamente. Então, se ela estiver num momento de reinfecção, início de sintoma, aquela, infelizmente, que a gente acaba minimizando, né, aquela dorzinha de garganta, aquela tossezinha, que eu acho que não é nada, e aí ainda valoriza, porque ela já teve mesmo, não deve ser, e pode ser. Então, a gente não deve ter contato mesmo com quem já teve Covid, e até mesmo com quem já foi vacinado, porque a vacina, ela não é passaporte da alegria, tá? Acho que é importante a gente falar isso. A vacina, ela vem para contribuir, para dar uma segurança para nós. É claro, é muito importante que todos se vacinem, que a vacinação seja ampliada para a maior parte da população, porque ela vai reduzir a incidência da gravidade da doença, a incidência da mortalidade, e a gente vai melhorar todo esse cenário, mas a vacina, ela evita a transmissão até um certo percentual, mas ela não garante 100% de ausência de infecção de Covid. Então, mesmo quem já teve a Covid ou quem já se vacinou, precisa manter os cuidados. E aí a gestante tem que se manter distante desse grupo. Ela tem que ficar se prevenindo, fazendo distanciamento social, evitando aglomeração, usando máscara, fazendo a higienização correta das mãos, usando o álcool gel quando não for possível lavar as mãos. A prioridade é lavar, água e sabão mesmo, né? Mas não tendo isso disponível, é álcool. Outra dúvida também que surge sempre, Deise, luvas, né? A gestante precisa sair de luvinhas? Não precisa, e até pode ser mais complicado se ela resolver usar. Porque quem não está habituado a fazer o uso de luva, pode fazer um uso inadequado. O profissional de saúde, ele já tem toda uma técnica que ele aprende o momento de colocar, de tirar, e como fazer a retirada dessa luva, o que ele pode e o que ele não pode encostar. Para a pessoa que não tem o hábito de usar luva, o que ela pode ter uma falsa segurança de que eu estou de luva, então eu peguei num objeto, eu peguei numa superfície, aí eu levo isso para o meu rosto. Então eu toco a mão, eu toco o rosto, toco o nariz, toco a boca, e aí o risco de se contaminar é maior, porque gera essa falsa segurança. Então o melhor é não usar. A gente saber que eu estou com a minha mão suja e que eu preciso higienizar a minha mão. E aí outras situações, como por exemplo usar a caneta da minha colega no trabalho ou atender o telefone celular que está tocando na mesa da minha amiga de trabalho. Pode ou não? Não, mais um não, um monte de xizinho. Sabe aqueles recadinhos, né? Uso pessoal e intransferível. É isso, é pessoal e é intransferível mesmo. Então, se o celular da minha colega tocar, o ideal é que eu não atenda o celular dela, porque eu estou tocando algo que outra pessoa tocou. E se por acaso essa pessoa estiver contaminada, eu não tenho garantia, né, de que eu vou estar fazendo um bom uso. E é difícil fazer um controle de que eu peguei, fui lá, lavei a minha mão antes, depois. Então, melhor é evitar o risco da exposição. Perfeito. Muito bom. Deise, só a última, você tocou aí a questão do sabão, né? Lavar a mão com água e sabão, que é o legal. Qualquer tipo de sabão, tanto para as mãos como para as roupas? Sim, qualquer sabão, detergente, sabonete líquido, sabonete em barra, sabão em pó. Não precisa ser da marca A, B, X, né? Às vezes algumas pessoas até com uma condição
vulnerável, social mais complicada, ficam preocupadas de investir, às vezes dispor de um valor que vai ser usado para um alimento, que é mais importante, para usar num sabão que vai, né, ser milagroso para o Covid. Não tem que ter essa preocupação, o que importa é estar limpo, é isso que vale. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Deise, quero agradecer a sua participação. A gente sabe que a Unimed Piracicaba foi um dos primeiros hospitais, e claro, né, a tomar todas as providências para realmente se proteger, não somente os seus, né, associados, mas também todos os seus colaboradores. A gente acompanhou desde o começo, desde que surgiu, a Unimed já tomou todas as providências e essas providências, muitas dessas providências continuam, né, obedecendo todos os critérios de cuidado com vocês. São colaboradores, enfermeiros, médicos, toda a equipe que trabalha na Unimed, assim como também todas as pessoas que fazem parte aí, são associados à Unimed. Isso é muito importante e vale a pena destacar, né, Deise? A gente fica muito honrado de poder fazer parte dessa empresa, dessa cooperativa que tem esse cuidado com os colaboradores, com os beneficiários, né, se reestruturando diante de uma pandemia de uma forma extremamente pronta, né, se antecipando aos momentos de crise e providenciando todo um cuidado antes que a bomba estoure, né? Realmente fazendo uma gestão do risco antes que ele aconteça. E é muito gostoso, é muito gratificante a gente trabalhar nesse ambiente e saber que eu, né, sou suspeita para falar, porque a minha área é obstetrícia e eu tenho visto e participado disso, quanto que dentro da nossa área tem se tido esse carinho e essa preocupação de garantir que o acompanhante possa acompanhar o parto, mesmo diante da presença da Covid, tá lá a mulher, né? A gente não perdeu o acolhimento, a gente não perdeu a humanização e garantindo a segurança para essas mulheres. A amamentação continua, a humanização, o parto, tudo que é necessário da humanização que a Unimed oferece, de qualidade, está sendo mantido e os protocolos de segurança também. Então, é gratidão que a gente tem realmente para a nossa diretoria, para os nossos gestores, para a nossa equipe que é super envolvida, né, e que se doa completamente também, porque é a linha de frente fazendo acontecer e operacionalizando tudo o que a estratégia desenha. Perfeito. Deise Ruiz Feitosa, enfermeira obstetra da unidade da Unimed, né? Medicina Preventiva. Muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigada, eu agradeço mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Você acompanha então o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.